É um tema que eu já toquei algumas vezes indiretamente, eu não fiz um vídeo só sobre isso, mas várias vezes eu já falei sobre isso, que é essa questão dos rituais no budismo, né? Essa palavra ritual, será que ela se aplica? E as pessoas, essa semana, duas participações estavam reclamando assim dos rituais vazios e do excesso de ritualismo. E é uma coisa também que se vê muito em grupo, em formas das pessoas conversarem sobre o budismo, assim, a maioria delas não entendem nada do assunto, né? O que eu tenho para falar sobre essa questão de se tem muito ritual no budismo? Nossa, eu nem imagino. Bom, a palavra ritual foi usada para traduzir o Cânone Pali numa citação do Buda, né? O que foi um tanto infeliz, né? Então, eu não sei também como é que traduziria observances, que seria aquelas, né? O literal seria observâncias religiosas, né? Preceitos e observâncias religiosas. Então, muitas vezes as pessoas citam o Cânone Pali dizendo que o Buda advertiu as pessoas para as pessoas não se apegarem a rituais, e no texto original está algo mais como preceitos e observações ou cerimônias religiosas ou o comparecimento em cerimônias públicas ou manter práticas diárias. Pode ser várias coisas, né? Por exemplo, meditar regularmente. É uma observância, né? Preceitos, então, nossa. E ele diz que essas coisas não levam à iluminação. Nossa, não era o ritual, né? A tradução do ritual ela tem um contexto antropológico todo errado. A palavra ritual já é pejorativa na nossa língua, né? A gente não precisa dizer ritual vazio, era um mero ritual, era só um ritual. A gente já sabe que não tinha profundidade em nada que se fazia, né? Então, o que, que se quer dizer com isso? A pessoa não deve ter apego à prática e a preceitos, né? Porque eles não vão levar à iluminação. É evidente que apenas praticar o Dharma, praticar no sentido formal o Dharma, e apenas manter preceitos não vai levar alguém à iluminação. Essas são, né, efeitos coadjuvantes. Bom, num sentido Mahayana não causal, a gente vai dizer, não, nenhuma causa e condição vai levar à iluminação, né? A iluminação não é levável. Mas, vamos dizer assim, para melhorar no caminho, assim, para, né, pra... Então, elas não são suficientes. Ainda mais essa questão do apego, né? Então, se a gente está falando em ter apego, não ter apego pelos seres, é isso que nos permite ajudar os seres, né? Então, não ter apego a preceitos é o que nos permite praticar bem os preceitos. A gente não está praticando eles só porque foi dito, só porque a gente está seguindo a essência do que foi falado, né? E da mesma forma, as tais das observâncias, as tais das práticas, né? Se a gente está fazendo sem apego a um resultado, sem apego, né, a dizer que aquilo é o final, etc, etc. Então tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Na prática, aqui no Ocidente, né, porque as pessoas que se interessaram pelo budismo aí tem todo um contexto assim, né, histórico de por que o iluminismo se apropriou do budismo, depois os filósofos alemães se apropriaram do budismo, depois os hippies, a contracultura, os teósofos se apropriaram do budismo, cada um deles com algum viés, né? Os ingleses, quando no seu imperialismo cultural na Índia e assim por diante. Cada um deles tinha um viés e queria do budismo alguma coisa. E isso transformou o budismo como a gente vê, porque o budismo foi traduzido, foi ensinado, explicado a partir desses vieses todos, né? Então é inevitável escapar dessas distorções em algum nível. Uma distorção muito forte que tem no budismo, essas distorções elas têm base em coisas que existem no budismo, mas elas são distorções no sentido de que elas são exageros ou transformam aquilo numa coisa maior do que realmente deveria ser, né? Então, uma delas é esse é o mito do budismo como uma coisa racional no sentido iluminista de racional, né? Racional no sentido cientista de racional, né?
Então as pessoas elas têm uma expectativa do budismo como, mas como assim? No budismo várias coisas as pessoas, mas uma delas é a existência de cerimônias, a existência de rituais, né? E como isso aconteceu e como as pessoas ah, acabaram que se interessavam pelo budismo tinham essa tendência de ter uma coisa mais despojada, limpa e tal, elas começaram a transformar inclusive o próprio Soto Zen, né, que é uma prática que é bastante despojada e que foca realmente só na meditação silenciosa. Então as pessoas elas dizem, se eu quero um budismo sem ritual, um budismo bem despido de superestrutura e coisas complicadas, eu vou para o Soto Zen japonês, né, que o Soto Zen japonês é bem limpinho, não tem essa coisa de tanta recitação, tem um pouquinho de recitação, não tem essa coisa de tanto altar, tem um altar simples, não tem essa coisa de tantas regras dentro da sala de meditação. Tem bastante regra dentro da sala de meditação, talvez até mais que algumas outras tradições, né? Mas enfim, foi vendida essa ideia de que o Soto Zen era uma coisa livre de rituais, né? Daí, por outro lado, se a gente olha o budismo tibetano é só ritual, parece, né? As pessoas olham assim, não, mas é só fazem cerimônia, né? Eles não têm mais nada para fazer a não ser recitar coisa e tocar instrumento e me parece extremamente bom. Eu sempre fui fascinado, sempre gostei dessas coisas, né? Mas para mim, quando eu fiquei primeira vez 3 dias fazendo uma cerimônia tibetana, eu tive, né, parte da minha prática era lutar com essa coisa é muito tibetana. Eu não aguento essa tibetanice toda mais. Eu não tenho nada a ver com isso. Me tirem daqui. Por que que esses caras não param? É muito detalhe, eu nunca vou aprender tudo isso, é muito difícil, é impossível. Não, pra quê? Não entendo pra quê também. Daí a pessoa passa por esse processo interno, né? Se a pessoa tem confiança, no caso, né, eu estava fazendo na presença do Shagdo Rinpoche. Aí era fácil, né? Porque tu olhava pro Shagdo Rinpoche e tu dizia, bom, se ele está fazendo isso daí, é porque tem alguma profundidade, então eu vou por aí. Né? Eu não vou, né? Eu não vou duvidar. Olha só essa figura, eu não vou duvidar dessa figura, né? Nesse nível aí. Se ele está fazendo isso aí, não é pouca coisa, deve ser alguma coisa importante. Aí tu atravessa isso e se tu tem esse mérito, tu encontra o sentido na prática ritual, né? Na prática que basicamente todas as formas de budismo têm, só que claro, o Vajrayana, como ele gosta mesmo de se descrever, ele é o cume de tudo, né? Ele inclui tudo e se faz tudo ao mesmo tempo, né? Se faz a meditação, se faz todos os tipos de cultivo, todos os tipos de treinamento da mente e todos os tipos de cerimônia, tudo não ao mesmo tempo, mas tudo ligado uma coisa na outra, tudo bem fechadinho, bem desenhado, bem roteirizado, assim, né? Então, tem pessoas que não têm essa. É difícil dizer se a pessoa não tem. Ninguém tem, a princípio. Até um jeito, né? As pessoas perguntam: mas esses tucos, como é que eles reconhecem? E daí as pessoas adoram, porque fica. Escolhe o sino, não sei o quê. O teste maior de uma emanação dessas é como ela se porta numa cerimônia que, para quem não entende o que está acontecendo, é chato. É chato, dolorido, né? Ficar naquela posição. Mas daí põe a criança lá, a criança naquela idade, ainda por cima, eu era um demônio da Tasmânia. Aí tu põe a criança ali, a criança, né, ela sabe segurar o sino, ela sabe usar o texto, ela tem uma. Daí tu diz, não, isso daí não é dessa vida, essa prática dessa pessoa. Né? Então é relativamente fácil de ver assim quem é que tem afinidade com a coisa e quem não tem, né? Então, e quem não tem, é meritório seguir tentando, que uma hora vai ter nessa vida ou em outra vida, né? Então, as duas pessoas eu tive que dar um banho de água fria, eu tive que dizer, não, peraí, vocês estão falando comigo, eu adoro esse negócio. Para mim, quanto mais barroco for a prática, mais elaborada, mais cheia de detalhes, mais eu gosto. Eu acho importante, acho legal preservar. Porque exatamente também as pessoas. Porque eu sou do contra, né? Quero ser o diferentão. E as pessoas elas adoram assim simplificar, né?
Então não, eu gosto de complicar. Mas eu tô brincando, mas é um pouco o aspecto, né? Então, em certo sentido, o Vajrayana todo ele é muito avançado, mas dentro das práticas menos avançadas, as introdutórias elas são mais elaboradas, né? Então, eh, se a pessoa está interessada nessa coisa de, né, guru, nessa coisa de veículo do mantra, nessa coisa do Dalai Lama, etc. Então, aí é um pouco isso. Aí também tem uma diferença, né? Algumas pessoas, e até uma das pessoas ela falou isso, né? As pessoas elas não têm uma compreensão básica do Mahayana e elas começam a se engajar em repetição num texto e tal, com uma motivação. Ela indicou uma motivação incorreta de renascer no céu, né? Então tem alguns comentários a fazer sobre isso, assim. Primeiro, sim, o ideal era todo mundo ter um treinamento, uma base no Mahayana e não ter uma motivação imperfeita a fazer a prática, né? Por outro lado, tem proteções dentro da prática para a pessoa, né? A pessoa sempre faz o refúgio, sempre toma a volta de Bodhisattva, ela tem a obrigada a refletir um pouco sobre isso, né? Daí ela vai repetir, fazer repetições, né? Que nem a pessoa colocou. Então, se a pessoa também eu tenho que dizer uma coisa aqui. Do ponto de vista da motivação de atingir o nirvana, da motivação bodhicitta de levar os outros à iluminação, que são a melhor é essa e a inferior é a outra, né, de só atingir a iluminação. A gente diz essas são as motivações, são as tomadas de refúgio, né? São possíveis no Dharma. A tomada de refúgio de acordo com o Shiravakayana, eu quero me iluminar, e a tomada de refúgio de acordo com o Bodhisattvayana, eu quero me iluminar para levar os outros, com o fim de levar os outros à iluminação. Tá? Então essa segunda é a que nós estamos falando aqui, porque esse canal aqui não é voltado ao Shiravakayana, apenas com interesse histórico. Né? Mas então a gente está falando dessa segunda forma. Então isso é a motivação correta. Eu estou praticando para atingir o resultado último, definitivo, irreversível, que revela todas as qualidades do Buda, elimina todos os obstáculos, com o fim de trazer benefício aos outros seres. Essa é a melhor motivação possível. Qualquer um de nós, no entanto, vai perceber que na nossa vida cotidiana, mesmo as pessoas que se consideram budistas de carteirinha, assim, elas vão ter recaídas nos seus refúgios da volta e meia. Eu tô ali tomando refúgio em série da Netflix, né? Tô buscando a minha felicidade, em vez da prática espiritual, tô buscando a minha felicidade, sei lá, no chocolate, né? Então a gente tem flutuações de motivação. Dentre as motivações inferiores, mas que ainda são espirituais, há essa motivação de querer ir para o céu, né? Que é, vamos dizer assim, renascer numa terra pura, né? Dentro do budismo, que é onde você vai poder praticar o Dharma, né? Onde você vai ter menos dificuldades de sofrimentos evidentes e você vai ter acesso ao Dharma. Beleza. Essa é uma motivação uh, recomendada? Não, essa não é a motivação recomendada. A motivação recomendada é atingir a iluminação para benefício de todos os seres. Mas se você vai cair da motivação de beneficiar todos os seres e você cair nessa, que é seguir praticando o Dharma, seguir em boas condições, dentre as motivações mundanas, essa daí, tu ainda pode dizer que ela é espiritual e tu ainda pode dizer que ela é uma boa motivação. Então, se alguém estiver fazendo prática com esse fim, tu pode indicar para a pessoa que, olha, tem esse negócio de bodhicitta, tem esse negócio de tomar refúgio, a gente tem, né, a gente quer alcançar uma coisa definitiva. Mas se a pessoa estiver praticando com esse objetivo inferior, não vai ser um problema muito grave, não. Deixa a pessoa. A pessoa está recitando mantra para ir para o céu, não tem problema nenhum. Muito melhor do que a pessoa estar recitando mantra, sei lá, para arranjar namorado ou para, sei lá, arranjar chocolate, né? O dinheiro, ou sei lá o quê, né? Então, quando a pessoa tem um objetivo que está além dessa vida, já pode dizer que é uma prática espiritual. Não é a prática do Dharma né, verdadeira, mas é uma motivação. É ok fazer prática com esse. Ok no sentido de se tudo bem, melhor do que chocolate, melhor do que e aí, né, a gente está falando aqui, a pessoa, claro, não, óbvio, não vou ter motivação de chocolate nem de namorado, não sei o que, é só prática espiritual. Eu quero, aí a pessoa começa assim, eu quero melhorar minha saúde mental. Mesma coisa. Eu quero melhorar minha saúde física. Longevidade. Mesma coisa. Eu quero melhorar meus relacionamentos, ser uma boa pessoa.
Isso daí é tudo motivação inferior a querer ir para o céu. Querer ir para o céu é melhor que isso. Tudo isso. Pode parecer bobo, né? Por quê? Porque a gente tem também essa cultura de ceticismo, né? Então a gente diz, céu não existe, né? Não sei o quê. Então para que a pessoa está querendo uma coisa? Mas se a pessoa está com um objetivo para além dessa vida, a motivação dela é melhor do que a pessoa está querendo qualquer objetivo dentro dessa vida. E claro, daí a gente vai falar do Vajrayana. Qual é o truque do Vajrayana? Quando você está desejando uma coisa mundana, você adiciona a bodhicitta ali. Então, se eu quero a longa vida para poder praticar mais, para atingir a iluminação, para benefício dos seres, aí eu posso querer a longa vida. Eu posso querer dinheiro, eu posso querer chocolate, posso querer relacionamento, posso querer namorada. Não tem problema nenhum. Não quer dizer que a prática vai produzir esses resultados, que isso depende de causas e condições, né? Mas se a pessoa gerar mérito, ela vai tender a encontrar melhores condições. E não só isso, se ela gerar esse mérito com essa semente poderosa da bodhicitta, quando esse mérito se por acaso aflorar nessas condições boas, essas condições boas vão ser usadas no caminho espiritual, o que é a melhor coisa possível. Então, quando a gente tem motivações pela metade, motivações inferiores, tem um jeito de regular elas, que é manter o voto de Bodhisattva, manter a bodhicitta, né? E, em particular, essa pessoa falou com certa versão da motivação de... Até com relação a isso tem uma coisa assim, né? Então, por exemplo, essa pessoa é de uma outra tradição tibetana, na qual não se fala tanto em iluminação nessa vida, né? Até se fala no Tantra Yoga Superior, mas na Nyingma se fala muito, até em 6 meses de prática. Se a pessoa conseguir as instruções corretas com o professor, fizer um retiro em 6 meses de prática, ela pode se iluminar. Se ela tiver no ponto certo. Então tem que fazer um monte de prática antes e tal, né? Pode levar um tempo. Mas daí ela pode fazer uma prática muito, muito rápida, né? Muito efetiva, muito rápida. Então, muita gente na tradição Nyingma vai dizer que vai, né, superficialmente dizer assim, não, mas eu não quero nem saber desse negócio de terra pura. O que eu quero é atingir esses ensinamentos e praticar nessa vida, atingir a iluminação nessa vida. O que é... o que por um lado é louvável, por outro lado é pretensioso, né? Não vai ser todo mundo que vai conseguir isso. E o Shagdu Rinpoche, quando ele morreu no dia ele estava falando da terra pura do Buda Amitabha. Fiquei muito impressionado. Ele era um mestre de Dzogchen, um mestre de grande perfeição. Ele tinha essa prática, ele ensinava essa prática, né? Então, era para ele se iluminar, né? Mas, provavelmente, né, porque ele já é um ser iluminado, ele nos deu o exemplo de fazer a prática para ir para uma terra pura, né? Então, essa motivação de ir para uma terra pura é o nosso, né, é o nosso segundo, é a nossa garantia, né? Se não se iluminar, pelo menos vai para uma terra pura. E não é preciso, claro, a pessoa pode estar praticando o melhor, mas daí ela tem em vista também que se alguma coisa der errado, ela sabe fazer esse método de lembrar do Buda Amitabha e de ir para a terra pura, né? Então, esses aspectos todos são importantes aqui. Se a pessoa está recitando, a gente não tem acesso. Primeiro a pessoa está fazendo um julgamento, né? Então ela está vendo que a pessoa está se engajando em prática, ela veio regozijar. Então a pessoa está lá recitando um monte de coisa, a pessoa deve pensar assim, bom, ela deve saber o que está fazendo. E ela deve estar com uma boa motivação, pelo menos uma motivação, se não é a melhor motivação, uma motivação boa, né? Então, então ela não está fazendo isso para, sei lá, para ganhar no futebol. Tem métodos melhores para ganhar no futebol do que ficar rezando, né? Então ela está fazendo isso, mas se a gente tem uma mentalidade meio difícil, a gente olha e diz, não, a pessoa certamente, ela tem que estudar mais. Ela não sabe o que ela está fazendo, né? Porque talvez a própria pessoa tenha dificuldade em recitar, daí ela olha para o outro e diz, esse cara também não sabe nada, né? E daí tem escolas que vão enfatizar que a pessoa deva saber muito antes de se engajar em qualquer prática. E daí tudo bem, estudar, né? Essa própria pessoa, ela disse uma coisa muito correta, né? Ela falou assim, melhor do que repetir o texto várias vezes, né? Ou seja, tal, é receber um dia, por vários anos, um ano de retiro, é melhor receber instruções de um professor por um dia. Isso é totalmente verdadeiro. Então vocês aí que estão ouvindo o YouTube, e que vocês aí que estão lendo, receber 15 minutos de ensinamento de um professor autêntico, pessoalmente, né? Por que pessoalmente? Porque
Eu acho que alguns seres olhando assim para a câmera, eles conseguem ver as plateias de pessoas que estão vendo isso no presente, no futuro e assim por diante. Mas a maioria das pessoas, mesmo bastante realizadas, elas não têm essa capacidade. Mas elas conseguem, mas qualquer um, e imagina um professor que tem uma certa capacidade, consegue olhar na plateia e ver a cara das pessoas. Então quando ele está falando para você, né? Então aí tem uma diferença. Então se você receber um ensinamento presencial por 15 minutos, é melhor do que ficar lendo bibliotecas e bibliotecas e bibliotecas, fazendo grupos de estudo e ficar ouvindo YouTube e assim por diante. Novamente, o objetivo desse canal é levar as pessoas a sair, não sei se estão no sofá, um rapaz falou que está no metrô, então sair do lugar onde estão e vai para o centro de Dharma, vai conhecer um professor autêntico, não fica ouvindo essas coisas todas que vão sendo faladas, né? E daí, se por acaso esse professor, daí o professor que tem, você se conecta com o professor, e o professor é que vai receitar para você o que você tem que fazer. Ah, mas eu não quero fazer ritual. Não adianta, se você tem conexão com esse professor e o professor pede para você fazer, não é, né, remédio pode ser amargo, remédio pode ser desagradável, tem que fazer intervenção cirúrgica, não sei o que, não sei o que. Não interessa se é o que você quer, se você gosta. A pessoa quer escolher a prática espiritual dela da mesma forma que ela quer escolher, sei lá, o sistema de som que ela compra, o carro que ela compra, qualquer coisa no capitalismo, assim. Não. É mais como um tratamento de saúde. Então, se o professor tem conexão com essas práticas, e se você tem conexão com esse professor, e se o professor exorta você a fazer essas práticas com elaboração, e diz que você deve se engajar nelas, você não deve abandonar essas práticas, você deve fazer essas práticas. Né? Aí pode surgir, mas não, a pessoa já está elevado no caminho, assim, não, mas eu acho que as pessoas não precisam, eu quero ensinar diferente. Os professores dizem, não, peraí, eu sei, eu tô nesse negócio há mais vidas aí que você. E daí a pessoa mesmo assim, daí, esse daí não precisa seguir esse cara, não. Esse cara que resolve abandonar o que o professor ensinou, né? Se a pessoa, com certeza, se a pessoa se engajar nas práticas elaboradas do Vajrayana, com instrumentos musicais, com mudras, com posturas, com dança, com tormas, né, que são oferendas, vários tipos de oferendas, vários tipos de oferendas. E a pessoa pensa assim, eu não sei bem o que é isso. Isso deve ter vindo de outra religião, isso não pode ter vindo do budismo. Aí as pessoas nem têm ideia. Eu vou fazer um outro vídeo porque me pediram também. Porque as pessoas estão falando uma maior bobagem aí, né? Tem aspectos sincréticos da religião xamânica que tinha no Tibete, dos vários xamanismos que tinha no Tibete e da religião principal xamânica que tinha no Tibete, que era o Bon. Quando o budismo entrou lá, teve um sincretismo, mas as pessoas elas acham que o sincretismo está onde não está. O budismo levou para lá prática de protetores, oferenda de mandala, tudo isso já existia na Índia. Isso não foi introduzido, esse ritualismo todo não foi introduzido pela religião Bon, né? Já estava na Índia. Daí a pessoa diz, não, mas era da Índia, mas veio do hinduísmo, não foi algo que o Buda ensinou. Aí a pessoa. E daí ainda usa esse argumento aí, não, o Buda disse que não é para ter apego a rituais. Né? Não tem a palavra ritual ali, ele está falando de prática, está falando de preceitos. Né? Que é óbvio que nós não devemos ter apego, como nós não devemos ter apego pelos seres, mas beneficiar eles. Né? E o próprio Buda também em outros lugares, nunca que ninguém fala, né? Ninguém, tu vê alguém, um pio na internet. Ele fala para fazer puja de fogo, que era uma coisa que tinha na época dele. Diz, não, muito bom fazer, queimar umas coisas assim em ritual, fazer oferendas ao fogo. Muito bom fazer isso. E daí o budismo tibetano faz isso hoje, diz, não, isso é xamanismo, isso aí o Buda não ensinava isso. Tá lá no Kanuni Pali, tá lá no Theravada, sustenta isso também. Né? Os praticantes Theravadas fazem prática de protetores também. Então tá cheio de ideias errôneas sobre o que na Ásia se fala. Não, mas isso é parte, isso é popular. Isso daí. Aí tu vai olhar, né? Tem dois argumentos. Ou é sofisticado demais o ritual, é acessível só para quem estudou totalmente o Mahayana e quem não sei o quê. E daí você ocidental, homem branco, não tem acesso. Vários lamas tratam assim. Né? Você não tem acesso nem a olhar o texto, nem sabe. Você só vê os lamas fazendo lá longe, assim. Você um dia, depois que você estudar bastante, talvez você possa tocar no sino, não sei o quê, não sei o quê. Então tem alguns professores tibetanos que fazem assim. E outros argumentadores na academia vão dizer, não, mas essas práticas são populares, isso daí é pra gentalha, assim, que não tem educação. Então eles fazem lá, sei lá, que nem as religiões populares aqui no Brasil, eles fazem também coisa popular, mas não tem nada a ver com o budismo, isso é o que as pessoas fazem. Não, o próprio budismo, o próprio Vajrayana vai dizer que foi o Buda que ensinou isso. Então, bom, os historiadores podem dizer diferente,
mas eles vão concordar que a historiografia do Vajrayana é difícil ou impossível, porque esses tratados eles foram transmitidos oralmente muito tempo antes de serem registrados, assim como de fato os cânones, os outros cânones budistas, né? Então as origens disso dentro do budismo, dentro do que o Buda ensinava, elas são difíceis de traçar. E a pessoa duvidar do que está acontecendo. Então outra pessoa também falou isso. Ela falou assim, isso é que nem a igreja, virou uma coisa assim, meio só para as pessoas verem, né? E daí não tem mais a... Não, no Dharma é o contrário, né? Então eu falei para ele assim, então você tem o Buda lá no passado e você acha que o Buda lá era muito especial e as pessoas na época do Buda eram muito especiais e hoje está tudo muito corrompido, aí não vai ter budismo para você. Aí você vai ser um historiador do budismo, vai ficar um museu do Dharma, assim, né? Então, o Dharma é o contrário. Você encontra a Sangha, a comunidade, encontra o professor, e daí no professor, na comunidade, você vê o Buda. Aí é aí que você vai pegar a linhagem lá do Buda. Não é pegar o Buda lá e dizer, não, tá todo mundo corrompido agora. Você vê como é agora, e daí você vê como é especial agora, é que você consegue ver como era especial lá. Se não tiver a linhagem viva do Dharma hoje, aí não tem essa conexão, daí não tem também sentido em cultuar uma figura no passado, assim, né? É uma coisa de museu, assim, põe o Buda no museu e pronto, trata que nem uma obra de arte que nem as pessoas fazem na casa delas, né? Não tem muito porquê. Então, falaram com a pessoa errada, né? Falaram com a pessoa que tem apego pro ritual. Também não, sabe? Se precisar não fazer, por exemplo, em várias circunstâncias acontece da gente estar num evento e daí precisarem da gente em alguma coisa de trabalho, né? Daí a gente vê se a gente tem apego ou não, né? A ficar lá dentro. Ainda mais quando tem ensinamento, né? Então, às vezes você perde o ensinamento que você tá, sei lá, eu trabalho com computador, né? Me chamam para resolver um negócio de computador. Aí eu perco 1 hora, 2 horas, 5 horas um turno resolvendo uma coisa, né? E normal, né? Oferecer trabalho é tão bom quanto oferecer. Depende da sua prática também, né? Mas da minha prática, com certeza, é melhor oferecer trabalho, né? Então, a pessoa não tem apego, ela faz o trabalho para o Dharma tem o mesmo mérito, né? De ficar lá dentro fazendo o ritual, né? E também, se o professor não quer fazer coisa elaborada, quer ficar só parado, eu fico parado também muito bem, não tem problema em ficar parado. Tenho apego também por ficar parado, né? Então esse acho que é o ponto, é a flexibilidade mental. O que quer que o professor diga para você fazer e você depois você escolheu o professor, você, né, fez esse processo e tal, aí é um remédio. Então você faz, né? Eu tô falando isso também não é fácil, porque às vezes o professor pede umas coisas que você não consegue, você não quer fazer e acha muito difícil, daí você conversa com ele educadamente, tenta escapar, se não der para escapar, você sofre daí as consequências. Sei lá, daí você dá um jeito. Então, as pessoas, o que eu percebo algumas vezes, as pessoas elas não têm experiência, né? Então ela tem uma experiência ali de ver uma pessoa fazendo prática, e eu não sei se está certo o que ela falou de que a pessoa está fazendo prática com uma motivação errada e sem entendimento do Mahayana. Pode ser, mas a experiência que eu tenho de fazer, sei lá, retiros com 600 pessoas, boa parte dessas pessoas, centenas, metade, mais da metade, são pessoas que entendem de motivação correta, são pessoas que têm prática de meditação enquanto estão fazendo ritual, não estão fazendo ritual só por apego, só porque estão ali, ou só porque as pessoas entendem o que estão fazendo, né? Isso no Brasil, né? Eu nunca saí do país. Estou falando no Brasil, brasileiro, maior parte brasileiro. Então, talvez a pessoa não esteja frequentando o centro certo. É uma piada, né? Então, às vezes é melhor estudar. Na verdade, é melhor fazer, como eu falei, fazer tudo que o professor pede. Se pede para estudar, estuda. Se pede para fazer ritual, faz ritual. Se pede para meditar em silêncio, faz meditação em silêncio. Se pede para trabalhar, trabalha. Né? Tudo isso tem mérito. E ela falou também, preocupada em gerar mérito. Mas preocupação em gerar mérito é importante. Sem mérito, a pessoa não realiza a bodhicitta, né? Então, mérito e sabedoria, né? Então, aí tu pode dizer assim, mas recitar em vão a sílaba sem entendimento, com motivação imperfeita, tem uma marca. Vai ser 1% da efetividade que poderia ter naquele mantra, mas 1% de um Om Mani Padme Hum
E daí também tem essa coisa, eu até pensei nisso várias vezes, é porque nunca lembrei agora para falar. Quando a pessoa falou isso, lá no Tibete tinha muito orgulho intelectual, né? Então as pessoas iam para academia e os lamas, os Khenpos, os geshes, têm muito conhecimento e tal. E a população, mal e mal, né, sabe o que está fazendo, assim, patrocina a prática dessas pessoas, né? Mas aí tem essas pessoas que são os recitadores de Mani, que são pessoas extremamente ignorantes, não têm formação budista, elas não sabem do budismo, né? Mas elas têm fé no budismo e elas querem fazer alguma coisa e tudo que elas conseguem fazer e podem fazer e é recitar o mantra Om Mani Padme Hum. E a maioria dessas pessoas, elas são usadas como, ele é um recitador de Mani, é um cara que não sabe nada do Dharma, está fazendo a sua prática, a prática mais rasa possível, e ele é tipo incauto, assim, o cara não sabe nada, né? Mas alguns recitadores de Mani, eles atingem realização com a prática de recitação de Mani, mesmo sendo analfabetos, mesmo não tendo estudado Mahayana, mesmo não sabendo nada, porque o poder do mantra é muito forte, né? Então, a gente tem que se cuidar com esses recitadores de Mani. Os recitadores de Mani, às vezes, não foram para a faculdade budista lá, não estudaram em Sera, né? Não estudaram, sei lá, em Drepung, né? Não fizeram todas essas... Mas eles têm bodhicitta, daí eles realizam através do mantra, porque a recitação do mantra é muito poderosa, né? E a gente nunca sabe o que é a prática interna da pessoa quando a gente está vendo de fora. Olha, é só um cara ali com uma roda fazendo um Mani Padme Hum, é um sujo, imundo, né? Que nem os tibetanos normalmente são. Esse daí não é um lama, esse daí não é uma... Mas pode ser que seja um ser realizado. Tem histórias disso também. Normalmente eles são desprezados, os recitadores de Mani, mas assim, é um mero recitador de Mani, mas alguns deles atingem a realização mesmo sem saber ler e escrever. Então a gente tem que ter isso em mente. Talvez algumas tradições budistas não reconheçam muito isso, mas na Nyingma a gente reconhece seres realizados analfabetos. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezin Watenjin Jasoeza Pekajar Padu Tenjurte Om Sochi Diamante Champene Jirasawa com Chatuzio Zetai Bai Médio no Tutu Piamania Jogi Sasundado Tenjurte Time Kwene Pema Sambao Sasura Gente no Pai Garjuan Shujuku tu Pegu Kuse Destintes em Darshinju Jigmetu Jutru Panangue Wachatungo Drupa Tenor Muyeng com Pamalora Sanelundu Tileta tu Tenjurte Pemeja Pemeri Suji Pemetan Lati Kusizuruan Pemonte de Druma de Soji no Nibe Melunde do Jurte Penenjuan Chimpote Paiuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Sentenjurte Tusson Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wajimbo Jabarche com seu tutor da Poça Só Depson Chinchilap do Sushi não se mueve de chuva dançam balão de drupa chinchelo uma rumba zaguru pema cede rum que loja som de lote exalinha sação de papel do jusho sung não guarda midral do sungele show